Fala galera do grupo Forex Consultor Expert PR, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando em mais um estudo de Reading Indexes com a ajuda aí do relatório COT. Maravilha galera, vamos ver como é que foi aí, né, o mercado essa semana, tá? O mercado respeitou aí alguma movimentação aí que a gente marcou semana passada, tá? Alcançou os objetivos, né? E vem fazendo o movimento esperado, tá? Então agora vamos nos aproveitar dessa movimentação e traçar os nossos alvos aí, né, as nossas projeções aí para a próxima semana, tá? Vamos marcar aí, né, o nosso território, tá? Então vamos começar o nosso estudo aqui pelo euro. Vamos ver como é que tá a movimentação do euro aí, tá? O euro essa semana aí teve bastante influência aí de notícias, né? Muita coisa acontecendo lá pro lado do euro, então impactou bastante aí a moeda, né? Tá tenso o negócio, tá? E a gente vê aqui o comportamento dele em forte queda, né? Aqui pelo relatório COT a gente consegue ver que os vendedores aumentaram mais aqui as suas posições líquidas, olha só, tá? A gente consegue perceber isso aqui e os compradores aumentaram 2%, tá? Mas a princípio, olha só, o euro está bem fraco, tá? E tende a cair mais, tá? Por esse comportamento aqui do relatório COT, olha só, os vendedores aumentando, então o euro tende a cair mais. Vamos observar aqui no gráfico do euro, tá? Olha só, euro derretendo, tá? Já são aí quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas o euro em queda aqui pelo relatório COT, tá? Então a gente já tem ele aqui, ó, nessa faixa vermelha, tá? Que é o ponto de reversão, tá? E aqui onde ele mostra realmente, né, que pode derreter ainda mais, tá? Já tá vermelho aqui no nosso indicador. Desde aqui ele já mostrou esse comportamento, né? Que foi mais ou menos nessa região aqui, ó, 15,38,91. 15,38,91 foi o pico, ó, estopo aqui, ó, tá? E logo daqui ele já deu essa estilingada para baixo, arrebentou tudo e só foi. Então a gente tem o cenário do euro aqui pelo relatório COT em queda, tá? Mas isso não significa que ele possa fazer uma correção. É o que a gente vai ver agora lá no índice. Vamos lá. Bom, aqui no índice do euro a gente tem ele aqui, ó, nessa região de 261,8% de Fibonacci, tá? É uma região aí que pode ser uma região de resistência, de suporte, tá? Pode ser, tá? Que ele sinta suporte nessa região e dê uma brigada aqui, tá? Mas olha só, tem toda a cara, tá? Tem todo aí o jeito aí de que pode trabalhar um pouco nessa região e derreter ainda mais, tá? Para alcançar esse nível aqui de Fibonacci que é o 161,8%, tá? Tem toda essa característica, mas vamos ver, eu espero que ele trabalhe um pouco nessa região aqui e comece a subir, tá? Faça aí uma correção, tá? Porque a queda foi grande, tá? Para ele chegar nesse nível aqui, tá? Ele veio de uma vez só, então tem essa possibilidade, né, dele trabalhar um pouco nessa região aqui e fazer um respiro aí, um retorno até próxima dessa região aqui. Aí a gente vai ter o euro USD subindo um pouco, né? Vamos ver. Talvez ele chegue nessa região aqui, ó, tá? Possível que ele chegue para brigar um pouco aqui em cima, para depois retornar a queda, tá? Porque a gente tem o euro aí, com base aí no relatório COT, a gente já vê aí que as posições dos vendedores vêm aumentando. Então os vendedores querem derrubar realmente o euro, tá? Mas vamos ver se ele faz essa característica aqui, né? Esse movimento até aqui, ele pode substituir esse pullback por uma acumulação, tá? Ele pode acumular nessa região aqui e depois dessa acumulação continuar em queda. Aí vai fazer, né, aquele movimento esperado, né, que é a queda do euro USD para essa região aqui. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada lá no gráfico do euro USD, vamos ver. Bom, no gráfico aqui do euro a gente tem então ele fazendo esse movimento, né? Ele fez aqui um engolfo de alta, né? Bem bonito aqui, nessa uma região importante, uma região de suporte, né? E onde ele veio buscar aqui esse 261,8%, olha só, né? O alvo dele, né? Da figura
que a gente projetou aqui na semana passada, né, que seria esse morcego aqui seria mais ou menos nessa região, tá? Ele ainda passou um pouco, veio buscar aqui essa região de Fibonacci, né, da extensão e voltou, tá? Voltou para trabalhar exatamente nessa região aqui, né, que seria aí o alvo da projeção da figura, né, do padrão gráfico, tá? E agora ele se mantém nessa região aqui. Quais são as possibilidades, tá? Ele voltar a queda, voltar a cair para buscar essa região aqui, fazer um reteste, tá? Até para tentar neutralizar esse engolfo aqui, podendo vir até a metade aqui mais ou menos, ó, até 50% desse engolfo aqui. Ele chegando nesse 50% ainda, a gente pode pensar aqui numa possível reversão de tendência, tá? Seria interessante porque num gráfico de 4 horas, olha só, num gráfico de 4 horas, ele chegando nesse 50% aqui, né, daria já o início de um pivôzinho de alta, né? A gente coloca aqui uma Fibonacci, olha só que interessante. Coloca aqui uma Fibonacci, né? Ele chegando mais ou menos aqui nessa região, até já bateu, ó, nos 50%, ó, dessa alta toda que ele fez aqui, ele bateu aqui nos 50% e voltou, né? Voltou, mas agora já vem voltando aqui numa queda, ó. Olha aqui, ó. Vem voltando aqui numa queda, né, numa pequena força aí, né, dos vendedores para tentar neutralizar, né, essa alta que teve aqui. Vamos ver nessa semana se ele der uma parada nessa região aqui, tá, do 38, que aqui no caso seria o 618, tá? Se ele der uma parada nessa região aqui, até mais ou menos aqui também, ele já configura um padrãozinho gráfico menor aqui, ó, tá? Aí ele vai fazer o que? Ó, a gente tem aqui essa movimentação, vamos ver, vamos pegar um topo aqui, daqui, ó, a gente tem aí ele fazendo essa movimentação, tá? Vem aqui e daqui ele vem aqui no 23 mais ou menos, tá? Até tem essa ideia e vai lá para cima, tá? Ou vem buscar aqui o 161,8%. Tá, como é uma reversão de tendência, ele tende a buscar aí o 161,8%, tá? Então tem essa possibilidade dele cair até aqui, até essa região e começar a subir. Também tem a outra possibilidade dele começar a trabalhar aqui, que é mais interessante ainda, tá? Porque aí ele mostra que os compradores já estão com força, tá? E não estão deixando o preço cair. Então ele começa a acumular nessa região e rompe e vai lá para cima, tá? Tem essa possibilidade também. Então o que é mais interessante até ele acumular nessa região e romper para subir, tá? Então a gente vai ter então essa primeira movimentação aqui. Bom, se ele fizer essa movimentação de alta, vai dar espaço para a gente começar a pensar que ele vai lá nesse ponto B aqui, ó, dessa queda que ele fez aqui, tá? Que é esse morcegão grandão que ele fez aqui, tá? Então ele pode alcançar esse ponto B aqui, tá? Que é pouco provável que aconteça, mas tudo é possível, tá? Então a gente não pode descartar essa possibilidade também, tá? Dele alcançar esse ponto B aqui. Mas para alvos mais rápidos, né, menores, ele pode fazer essa movimentação aqui para buscar esse 161,8%. Vai coincidir com essa Fibonacci também do gráfico maior, que é da projeção, tá aqui, ó, tá? Então a gente tem esses alvos aqui e caso ele ganhar mais força, também tem esse outro alvo aqui, tá? De 261,8%, tá? A partir daqui, ó, desse pivôzinho de alta, tá? Se ele formar, tá? Que vai ser interessante. Num gráfico de 4 horas a gente já consegue ver essa movimentação. Agora, se ele não respeitar nada disso que eu tô falando aqui, não fizer nem um pouco dessa movimentação aqui, aí queda, né? Queda pro Euro USD e ele ainda vai continuar, né, a movimentação lá para baixo, tá? Mas eu espero que ele faça, até por essa movimentação aqui, ó, com esse candle de força aqui, né, de compradores, tá? Eu espero que ele já comece a fazer, né, um movimento de correção para pelo menos chegar nessa região aqui, ó, tá? O que vai ser interessante aí, tá? Para quem arriscou aí em compras,
tá nessa queda aqui, pelo menos tá comprado nessa região aqui e não estopou, tá? Para quem tá comprado nessa região aqui, então é interessante que o preço venha até essa região aqui. Então vamos aguardar aí, né, a movimentação para essa próxima semana, tá ok? Para o Euro USD, certo? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o dólar, tá? O dólar ainda vem mostrando a força, né? Olha só, os compradores aumentando mais ainda suas posições, tá? Essa semana eles aumentaram mais. Os vendedores também aumentaram, mas não aumentaram tanto, né? 3% a menos. Então a gente tem os compradores aumentando 13% e os vendedores aumentando 10%, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico do dólar. Olha só como é que tá esse negócio, tá? Se fortalecendo cada vez mais. Olha aqui, ó, verdinho, verdinho, tá? Então aí, ó, para quem não esperava que o dólar fosse aumentar tanto assim, aumentou, subiu bastante, tende a subir mais, tá? A gente tem ele aí com essa característica que ele tende a subir mais, então vamos ficar de olho aí com essa movimentação do dólar, tá ok? Vamos lá no índice agora dar uma olhada. Bom, aqui no índice do dólar, tá? Fiz esse monte de figura aqui, mas é para que a gente consiga entender, ou pelo menos estude um pouco em cima disso, nessas figuras aqui, né, com essa movimentação. Bom, nós temos aqui então bem nítido, né, a figura aí de um morcego, tá? Onde ele completou aqui, né, o primeiro ciclo do morcego foi nessa região aqui, tá? Ele não respeitou, não fez a correção e continuou subindo, tá? Agora ele, para finalizar, ele ainda tem essa região aqui que ele pode alcançar, que é a que coincide aqui com 261,8%, tá? Que é aqui o ponto D, tá? Que seria aí, né, o extremo aí, o limite, né, do morcego, tá? Já começando aí outro padrão, tá? Se ele ainda romper isso aqui e continuar subindo, ele vai fazer o que? O caranguejo. Aí o crab vai lá para cima, tá? Se manda lá para cima, lá vai buscar lá o 361 e se vai, tá? Então a gente tem a princípio essa movimentação aqui, ele pode dar uma descansada, tá? Nessa região aqui do 261,8% para ter uma correção. Tá, mas olha só, ele trabalha dentro desse canal conforme a gente estudou, tá, essas semanas aí que passaram, tá, e ele vem fazendo realmente essa movimentação. Olha só, o canalzinho aqui já configura já uma deriva, ele alcançando essa região aqui, ó, ele pode fazer uma correção, tá? Aí a gente tem que prestar atenção na movimentação que ele vai fazer aqui, porque aí a gente tem o dólar, né, numa possível movimentação de queda, tá? Que seria aí o fechamento do padrão aí, o morcego, tá? Bom, isso vai influenciar, né, em todos os pares aí que tem o dólar, né, como cotação, como base e assim por diante, tá? Então vamos dar uma olhada agora em outros pares. Vamos lá para nossa planilha, vamos lá. Próximo aqui então é o JPY. O JPY enfraqueceu um pouco essa semana, olha só. Diminuíram, né, as posições líquidas dos compradores e vendedores. Os compradores diminuíram 14%, os vendedores diminuíram 7%. Então a gente tem aí, né, uma correção aí, né, do JPY, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico dele. Olha só, já é a segunda semana que a gente tem aí o JPY corrigindo, tá? Fazendo uma movimentação aí de queda aí nas posições líquidas. Tá? A gente já tem ele aqui mais negativo ainda, olha só, mais negativo, tá? De menos 5.353 ele foi para menos 11.960, tá? Posições líquidas dele. Então o SDJPY aí mostra uma queda, tá? Vamos dar uma olhada lá no índice dele, vamos ver qual vai ser o comportamento dele lá. Bom, aqui no índice do JPY, olha só, ele veio buscar realmente aqui esse primeiro alvo, tá? De 61,8%, tá? Ele bateu ali, ó. Olha só, o paviozinho que ele deixou bem ali, ó, tá? Bateu ali na linha praticamente, tá? Bateu e voltou, tá? Fez essa correção aqui.
Bom, a gente tem o JPY num cenário de alta, trabalhando dentro de um canal de alta, tá? Essa correção que ele está fazendo aqui é saudável, tá? Após ele ter chegado nesse nível aqui, tá? Que foi uma projeção aí de alta que a gente fez semana passada, ele alcançou. Aqui ele pode agora começar a sentir um suporte nessa região, tá? Para voltar a subir. Enquanto ele estiver dentro desse canal aqui, eu só vou pensar que ele vai subir. Então, claro que ele vai fazer suas correções, né, normal, mas aqui é tendência de alta para o JPY, tá? Enquanto ele estiver dentro desse canal. Vamos trabalhando com ele assim. Vai fazer o que? O que vai acontecer? Para a próxima semana, tá? Se ele sentir um suporte nessa região aqui e já começar a subir, a gente tem o USD JPY em queda, possivelmente. Possivelmente a gente vai ter aí o USD/JPY numa possível queda, mas se o dólar começa a subir, continua subindo, e o índice aqui do JPY se mantém aqui embaixo, nessa região aqui onde ele veio buscar um suporte, bom, a gente vai ter aí possivelmente o gráfico lá do USD/JPY em alta. Vamos dar uma olhada. Olha só, galera. Bom, a gente tem então o USD/JPY, né, ele veio aqui nessa região, tá? Até passou um pouco, né? Conforme a gente estudou semana passada, tá? Ele chegou um pouco mais abaixo, mas voltou, tá? Fez um movimento esperado, até porque por ele estar numa tendência de alta, né? Normal que ele faça aí essa movimentação de correção e volte a subir. Bom, interessante isso, até porque aqui, ó, eu encontrei um padrãozinho aqui, ó, no gráfico de 1 hora. A gente pode observar, né, que ele fez aqui, ó, um padrãozinho aqui do morcego, tá? Veio buscar essa região aqui, olha só, sentiu essa região e olha só, tem a possibilidade dele voltar e buscar o ponto B, tá? Que é essa região aqui, tá? Para essa semana. Então vamos prestar atenção, porque isso aqui no meio da semana ele já pode alcançar muito rapidamente, até, né, na segunda, na terça-feira ele já pode voltar até essa região aqui, tá? Em poucos instantes aí ele pode chegar nessa região aqui e voltar a subir, tá? Voltar a subir, tem essa possibilidade, ok? Para alcançar aí padrões maiores, tá? Níveis mais altos, tá? Tem essa projeção aqui, ó, de 161,8%, tá? A partir daqui dessa movimentação, então ele pode alcançar esse nível aqui, ó, para essa semana, tá? Com o dólar subindo e o índice do JPY se mantendo lá na baixa, a gente possivelmente vai ter o índice, o par aqui, o USD/JPY, alcançando essa região aqui novamente, tá? No gráfico diário, tá? Não vamos esquecer que nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, tá? Então, onde que ela vem? Ela vem daqui, tá? Não vamos esquecer que essa linha está passando aqui nessa região, tá? E o preço pode voltar, olha só, pode voltar nesse nível aqui, ó, tá? Então vamos ficar de olho aí com essa movimentação aqui do USD/JPY para essa semana, tá ok? Porque olha só, mostrou aí candles de força, mas aqui em gráficos menores a gente tem a possibilidade, por ele ter completado esse padrão harmônico aqui, ele pode voltar a buscar o ponto B, depois voltar a subir de novo, tá? Vamos ficar de olho, ok? Feito isso, dito isso, vamos para o próximo. Próximo aqui então, galera, é o GBP. GBP aí agora já mostrou aí um pouco da movimentação aí, né? Interessante, mostrou aí movimentação de força, tá? Tanto dos compradores quanto dos vendedores. Eles aumentaram as suas posições, os compradores aumentaram mais 26%, os vendedores tentaram acompanhar, estão tentando acompanhar para fazer um hedge, tá? O que é esperado dessa movimentação aqui? Bom, os vendedores possivelmente esperam ou planejam que o preço dos compradores, que o movimento de alta não proceda, tá? Não aconteça conforme os compradores querem. Então, os vendedores esperam que o preço corrija até um certo nível e volte a cair. Por isso, os vendedores também aumentaram suas posições líquidas e estão acompanhando até certo período, até certo
momento, tá? Até certo nível. Se o preço continuar a subir, os vendedores vão sair, tá? Ou vão diminuir as suas posições, não vão querer ficar, porque vai ficar muito caro para eles segurar as posições de venda com o preço subindo, lógico, né? Não vai ser interessante, e aí o preço do GBP vai subir muito mais, certo? Porque os vendedores vão estar saindo das suas posições, ou vão estar estopando, ok? Mas agora, se nessa movimentação de alta que a gente teve aqui, os compradores não conseguirem manter as suas posições e começarem a enfraquecer, quem vai ganhar força são os vendedores que já estão entrando com as suas posições líquidas aqui também, tá? Então a gente tem isso aqui, ó, no gráfico do GBP/USD. Vamos dar uma olhada. Olha só. Essa movimentação aqui é interessante porque a gente já começa a ver, né, a mudança, né, de característica, tá? Olha só, tá? A gente tem aí a mudança de característica, tá? E o GBP começando a se fortalecer. Vamos dar uma olhada lá no índice. Muito interessante aqui essa movimentação que o GBP está fazendo. Ele alcançou aqui esse nível de 261,8%, tá? E sentiu aqui, ó, o baque dos compradores, tá? Aqui, ó, os compradores aumentaram suas posições, tá? E ele sentiu esse baque. Bom, porque os vendedores aumentaram suas posições também? Por quê? Bom, é aquilo que eu expliquei, tá? Os vendedores estão acreditando que o movimento de alta não se torne forte, tá? Não aconteça, tá? E aí ele chegue numa região aqui de resistência e continue a cair, tá? Pode ser que o preço ainda continue a cair até para buscar esse nível aqui, ó, esse nível aqui do canal que ele não alcançou, tá? Ele alcançou um nível de Fibonacci, tá? Mas não alcançou o nível do canal. Então os vendedores ainda acreditam que possivelmente o preço ainda caia mais para vir buscar esse nível aqui, ou comece a trabalhar aqui acumulando, tá? Nessa região. Por isso os vendedores também aumentaram as suas posições, acreditando em mais queda. Mas agora, se o preço começa a subir, continua subindo, os vendedores vão ter que sair das posições, porque vai ficar, como eu falei, vai ficar muito caro para eles segurar posições de venda. Então eles vão começar a sair das posições e vai fazer o que? O gráfico vai começar a subir. Então a gente possivelmente vai ter o gráfico do GBP alcançando esse nível aqui de Fibonacci, tá? É um nível aí de resistência interessante para ele alcançar e trabalhar nessa região aqui, tá? Sem a influência dos vendedores, porque eles saíram das posições aqui nessa região, certo? Então vamos ficar de olho aí com a movimentação do GBP, porque pode haver uma pegadinha aqui, tá? Ele pode estar dando um sinal aqui de que vai subir, mas como a gente já viu, os vendedores também aumentando as suas posições, tem a possibilidade dele fazer um movimento de queda, tá? Para matar toda essa compra aqui, né, que os compradores aí tiveram nessa região aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada lá no gráfico do GBP/USD. Muito interessante, tá? Muito interessante essa movimentação aqui do GBP/USD. Ele veio buscar exatamente aqui esse nível de Fibonacci, tá? De 886, tá? Um padrão harmônico aqui da borboleta, muito interessante. Qual é o alvo, tá? Se ele chegou nesse nível aqui, tá? O alvo esperado é que ele chegue nesse nível aqui, ó, do ponto B, tá? Que vai coincidir com esse 50% de Fibonacci. É muito interessante que ele venha buscar esse nível aqui. Bom, tem um ponto de parada, um ponto de briga nesse 38,2, tá? Que é um nível também que ele pode buscar. Então a gente tem assim, ó, o preço podendo chegar nesses dois níveis aqui, ok? Mas cuidado com a pegadinha, tá? Cuidado com a pegadinha, tá? Que pode acontecer, tá? Do preço ainda começar a cair mais, tá? Porque a gente viu também os vendedores aumentando as suas posições para fazer um hedge, ok? Então tem tudo isso aí, a gente tem que observar essa movimentação, mas tá bonito no gráfico diário, ele tá bonito aí, né, para uma reversão de tendência, claro. Olha só, no gráfico de 4 horas aqui ele já fez um pivôzinho de alta, olha só que bonito isso aqui, ó.
tá? Muito interessante mesmo. Pivôzinho de alta, bem bacana mesmo, tá? Até tem um padrãozinho aqui, ó, menor, ó. Olha que bacana aqui, ó. Padrãozinho menor aqui, aqui, ponto A, ponto X, tá? Aqui. E olha só. Ponto B, ponto C, ponto D, lá pra cima, ó. Se vai lá, ó, em um crab, tá? E tende a subir, tá? Tende a subir. Vamos ver, né? Se ele vai fazer realmente essa movimentação aqui para buscar pelo menos esse 38 aqui, tá? Muito interessante. Se a gente projetar uma Fibonacci aqui, como eu gosto de trabalhar também com Fibonacci, né? Para projetar os alvos, ó. Olha aqui, ó. O primeiro alvo dele, após esse pivô de alta, que ele veio buscar aqui esse nível, né? Seria o 38 ou 60,8%, tá? Ele veio buscar essa região, o primeiro alvo tá aqui, ó. 161,8%, tá? O segundo alvo lá em cima, ó, vai coincidir, tá? Com esses níveis aqui, ó, tá? Interessante. Então vamos ficar de olho aí, galera, tá? Com essas projeções, é uma ótima oportunidade aí de compra, tá? Após essa queda toda que o GBP teve, tá? Seria mais interessante ele fazer uma correção até aqui ou até aqui para buscar o ponto B. Então vamos ficar de olho aí, ok? Espero que ele faça esse movimento aí para dar dinheiro para nós, certo? Bom, vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o australiano, dólar australiano. A gente tem agora ele fazendo uma movimentação de alta, tá? Tanto compradores quanto vendedores aumentaram suas posições, né, um pouquinho, 5% os compradores, 6% os vendedores, tá? E o Audi, tá, tem uma característica interessante que a gente pode observar, mas aqui no gráfico do relatório COT, o que está influenciando bastante é o dólar americano, tá? Por isso ele vem mantendo aí, né, esse gráfico em tendência de baixa, tá? Em queda, tá? Então tá complicado, tá bem complicado aqui olhando pelo relatório COT, mas vamos lá no índice, tá? No índice ele mostra para nós aí um pouco, né, da situação real aí do Audi USD. Pelo fato dele estar caindo aqui, a gente até pode esperar que o Audi derreta ainda mais, tá? Então vamos ficar de olho, galera. Vamos ficar de olho porque qualquer correção de alta aí é interessante, mas pelo COT, né, o Audi está em queda. Vamos lá no índice agora. Bom, galera, aqui o dólar australiano tem essa característica, tá? Após essa queda toda aqui, dentro desse canal, tá? Você consegue ver bem aqui esse canal que eu tracei, tá? Ele rompeu esse canal e se foi, tá? Fez aqui dois topos, ó, um topo aqui, já deu a chance de projetar um canal de alta, tá? E deixou um fundo aqui. Então eu pego esses dois topos aqui e projeto um canal, tá? Tem um fundo aqui que pode ser também a base de um canal de alta, tá? O preço pode voltar até aqui futuramente. Olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? O preço pode voltar até aqui. Ó, pode voltar até aqui futuramente para trabalhar dentro desse canal de alta, ok? Aqui a gente tem também um padrão harmônico, tá? Que seria aqui o morcego, tá? Mas a gente tem um padrão que ele já está quase formando, um padrão menor aqui, ó. Deixa eu ver. Olha só, se a gente pegar esse topo aqui que ele deixou, tá? E olha aqui, nessa região aqui, tá? Ele já está bem perto de formar de fechar um padrãozinho aqui, ó. Um morcego menor, tá? Um morceguinho menor aqui, ó. Tá? Nessa região mais ou menos, tá? Vai coincidir com esse canal também? Pode ser que o preço venha buscar esse nível aqui, ó, e comece a cair, comece a queda. Até porque a gente vê lá no relatório COT, o australiano segue caindo, tá? Segue caindo, e essa correção que ele está fazendo aqui, isso aqui é influência também do dólar americano, tá? Mas olha, tem manipulação dos players também, ok? Pode ser que o preço chegue nessa região aqui, despenque, tá? Mas vamos ver, vamos ficar de olho, tá? Por enquanto ele tá numa característica de alta, tá? Tá interessante isso aqui, ó. Tá? Olha só, fez até um engolfo aqui, tá? Dois candles aí iguais, tá? Engolfou,
E aqui, se ele romper essa região, ele tende a subir mais, tá? E vamos prestar atenção para essa semana, se ele chegar nesse nível aqui, qual vai ser o comportamento dele aqui, se ele já vai começar se os vendedores vão começar a ter reação aqui, tá? Para derrubar o preço, tá? Ou ele vai se manter subindo, tá? Para buscar esses níveis aqui. Tem uma linha de tendência de baixa, né? Mais aqui em cima, ok? Que o preço pode alcançar aqui, ó, tá? O preço também pode alcançar, mas vamos ver, né? Vamos ficar de olho aí, tá? Muito cuidado com o australiano, ele tá bonito para subir, mas pelo relatório COT me deixa muito inseguro, não me deixa confortável aí para comprar. Vamos dar uma olhada lá no gráfico do áudio USD. Bom, que bacana que tá aqui o gráfico do áudio USD, tá? Ele fez aquela movimentação, lembra a semana passada, né? Olha só, faltou pouco para ele buscar esse nível aqui, hein? Faltou pouco, galera. Mas, né, configurou o padrão aqui harmônico, tá? Configurou, mesmo ele não tendo alcançado, ele tá numa região, tá, que pode formar aqui, que é uma formação do morcego, né, desse padrão harmônico aqui, bem bacana, tá? Veio fazer essa retração aqui, subiu, tá? Agora deu uma parada nessa região aqui, será interessante ele romper essa região aqui. Aí sim, aí a gente sabe que possivelmente ele vai buscar esse nível aqui, tá? Ou possa chegar próximo desse nível aqui do 886, tá? Que é o fechamento do padrão harmônico aqui do morcego, ok? Então tem bastante chão pela frente, tá? Tem bastante, né, bastante dias aí para ele trabalhar, certo? O preço tem que subir bastante para ele alcançar esse nível, mas a gente está no início, tá? No início. O que não me deixa confortável, né, para esse movimento aqui é o relatório COT está me dizendo que o australiano está em queda, tá? Aquela diminuição lá de posições líquidas tá me deixando muito inseguro para essa movimentação de alta aqui. Não estou confortável, mas vamos ver, né? Vamos ver se ele vai fazer essa movimentação aqui. Bom, essa semana eu me aproveitei desse movimento aqui, esperei ele chegar nesse nível aqui, tá? Não vendi, tá? Deu vontade de vender, mas não vendi, esperei ele chegar nessa região aqui. Quando ele parou, eu vi que ele parou aqui já no gráfico de 15 minutos, tá? Um gráfico de 15 minutos que foi interessante, tá? Aqui, ó. Gráfico de 15 minutos, aqui foi interessante, tá? Já deu as oportunidades aí, tá? E aqui foi interessante para pegar essa movimentação aqui. Deu uma pontuação muito legal, tá? Aí, ó, tá? 1000 pontos quase, tá? Então, bem interessante, tá? Você não precisa trabalhar com gráfico diário, pode trabalhar em gráficos menores, tá? Isso vai de cada um, tá? Mas, né, se você quer trabalhar em gráficos maiores, né, também tem que ficar de olho aí. É lógico, né, que as oportunidades vão demorar um pouco mais, né, porque a gente vai trabalhar em gráfico, tá trabalhando em gráfico diário, tá? Mas se você quer se aproveitar aí em movimentos menores, tá sabendo que o preço vai fazer aquela movimentação, tá? Tende a ir para um lado. E se você consegue pegar em tempos menores, tipo em gráfico de 5 minutos, 15 minutos, um gráfico de 1 hora, tem que aproveitar as chances, tá? As oportunidades estão aí. Então a gente tem essa característica aqui de alta do áudio USD, tá? Então vamos ficar de olho aí para essa movimentação, certo? Vamos lá para o próximo agora. Próximo aqui então, galera, é o canadense. Olha só, o canadense aumentou as posições líquidas dos compradores, aumentaram bastante. 39%, tá? Essa semana eles aumentaram 39%, chama atenção isso, tá? E os vendedores diminuíram 3%, tá? Os vendedores estão diminuindo suas posições aos poucos, ó. Já é 1, 2, 3 semanas aí que já está em queda, tá? E agora os compradores reagiram, tá? Tomaram bastante aqui essa semana, vamos ficar de olho, tá? E vamos ver aqui a movimentação do USD CAD, né, no gráfico. Bom, aqui no gráfico a gente tem ele influenciado pelo dólar também, lógico, né? E então a gente tem essa movimentação de alta, tá? Porque o dólar subiu bastante aqui, ó, tá? O dólar subiu bastante, ficou bem verdinho. E a gente tem também aqui o CAD, ó, o CAD aos poucos está
ficando mais positivo, tá? Aos poucos, ó. Essa última semana aqui ele ficou menos 28.798, já caiu para menos 19.614, tá? Então ele tá ficando cada vez mais positivo. Isso chama atenção. Vamos dar uma olhada lá no índice. Bom, no índice do canadense chama atenção então esse aumento de posições líquidas, tá? Por ele estar nessa região aqui, ó, do ponto B aqui, ó. Ele veio buscar esse ponto B após ele ter feito essa figura aqui, esse padrão harmônico aqui, tá? Que foi do crab, tá? Ele fez esse movimento aqui, tá? Do caranguejo, voltou, veio buscar esse ponto B, tá? O que me chama a atenção é o aumento das posições líquidas, ele estando nessa região aqui. Tem a possibilidade do CAD se fortalecer e vir buscar o ponto D. Aí ele vai fazer qual figura? Aí ele vai fazer essa figura aqui que a gente que eu comentei semana passada, que é uma especulação que ele pode fazer, tá? Que é a borboleta. Aí a borboleta vai fechar dentro do ponto AB, né? AC. Deixa eu ver aqui, só para AC, tá? Só para não falar errado, tá? Então a borboleta vai fechar o D dela aqui, vai fechar dentro do padrão AC e aí completa o ciclo, ok? Fecha esse padrão harmônico aqui, completando, e também fecha esse padrão harmônico aqui, completando os dois ciclos, tá? Interessante se o preço fizer isso aqui, tá? Ele ainda pode cair, lógico, ele pode cair até essa região aqui, que é um 38 mais ou menos, tá? 38,2 dessa região aqui, para fazer o ponto C, e daqui do ponto C ele pode buscar o ponto D, tá? O que me chama a atenção de toda essa movimentação aqui é o aumento das posições líquidas, tá? Lá no relatório COT, tá? Por isso que eu espero espero que ele faça essa movimentação aí, tá? Bom, vamos ver, né? Vamos lá no USD-CAD. O USD-CAD, então, a gente tem uma característica, vai ser completamente diferente. Vamos ver. Bom, galera, com essa especulação, né, que eu estou fazendo no USD-CAD, lá no CAD, tá? Por essa especulação, tem a possibilidade do USD-CAD começar um movimento de queda, tá? Começar um movimento de queda. E o que me chamou a atenção é isso aqui, ó, tá? Esse padrão harmônico que ele formou nessa região, tá? Olha só, ele veio buscar um nível aqui. Se eu inverter a Fibonacci, ele vai bater aqui no 886, tá? Deixa eu inverter aqui, tá? Ele vai bater aqui no 886, ou bem próximo disso, tá? Que já configurou para nós aí, olha só, já configurou para nós aqui um movimento aí, possível movimento de um crab, tá? Olha só, que é de um caranguejo, tá? Para ele buscar esse nível aqui, certo? Olha aqui, ó, formou aqui o ponto X, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D lá embaixo, tá? Tem essa possibilidade, o preço pode fazer essa movimentação e vamos ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho porque o que me chama a atenção é o aumento das posições líquidas dos compradores lá no canadense, tá? E aí a gente tem o dólar também numa região de que ele está subindo, mas está subindo aos poucos, e se o CAD fizer uma movimentação muito mais forte, tá? Então é possível que o preço caia até essa região aqui. Lembrando que a gente tem também essa movimentação maior aqui, ó, tá? Que seria um padrão harmônico bem maior, mas para ele formar esse padrão harmônico maior aqui, é possível que demore muitos e muitos dias, ou de repente até meses, né? Ou de repente nem faça essa movimentação, tá? E o que me chamou a atenção, então, pelo COT, galera, essa movimentação aqui, ó, tá? De um padrão harmônico aqui para baixo, tá? E olha só, com esse candle de força aqui, ó, vendedor, o que me chamou a atenção foi isso aqui que me despertou. Opa, tem coisa aqui, tá? Quando eu vi esse candle aqui, me chamou a atenção, tá? E lá no payroll também, né? A gente teve payroll, né, semana passada, aí na sexta-feira, tá? Ontem, né? No caso, hoje é sábado, eu tô gravando, tá? Ontem a gente teve payroll aí, tá? E o preço não andou muito, ficou aqui, tá?
né? Ficou meio aí, né, reprimido, envergonhado, não quis fazer muita coisa. Então isso aqui, galera, olha só, muita gente que tava aqui, muito player, ó, muito vendedor, bateu com força aqui. Bateu com força aqui para buscar aí algum alvo, que é pelo menos 50%, ó, tá? Então vamos ficar de olho aí, né, para movimentos aí de baixa no USDCAD. Eu não gosto muito de operar o USDCAD, tá? Eu faço mais aí os estudos aí para passar pra galera, mas eu não curto muito operar o USDCAD não, que ele sai fora do ar muito rápido, tá? Uma hora ele tá fazendo um movimento, daqui a pouco ele já muda completamente, dá umas estilingadas assim do nada, tá? Sai uma notícia e então ele é muito louco. Então eu não curto operar o USDCAD, não curto mesmo. Bom, vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, o NZD. NZD, então a gente tem aí o aumento das posições líquidas dos compradores e os vendedores. Quem aumentou mais foram os compradores, tá? Então os compradores já começaram a tomar um pouco mais aí do NZD, tá? 14%. Os vendedores aumentaram 4% e ficou nisso. Bom, vamos olhar aqui no gráfico então do NZD pelo relatório COT. Olha só que interessante. Bem parecido lá com o gráfico do GBP-USD, né? Que ele encontrou aqui uma região de suporte, né? Um fundo, tá? E começou a fazer uma curva de alta, tá? Aqui ele tá negativo, ainda tá negativo, tá? Tem 2 semanas aí que ele está no negativo. Pode ser que ele comece a fazer uma curva de alta e comece a dar um respiro aí, fazer uma correção até pelo menos a metade de toda essa queda aqui, né? Os 50%. É interessante. Bom, aqui no relatório COT é uma coisa, lá no índice é outra, vamos ver? Bom, como eu falei, no índice é outra coisa, aqui no índice do NZD ele já alcançou os 50%, já tá lá, tá? Já bateu no ponto B, tem a possibilidade dele dar uma parada nessa região e até voltar a cair, tá? Pode ser, porque aí ele fazendo essa movimentação aqui de queda é interessante até. Interessante porque ele pode dar o início de outro padrão harmônico para um movimento de alta. Também é interessante, vamos ver? Olha só, aqui é o ponto X, aqui é o ponto A, aqui o ponto B já está bem nos 50%, ó, tá nos 50%. Ele vem aqui, pode ser, né? Tem até essa região aqui, ó, de 886. Não vou conseguir colocar o 886, tá? Mas vamos deixar próximo aqui, 883. Pode ser que ele caia até esse nível aqui e vá lá buscar o ponto AC, tá? Que vai dar lá no 886 aqui, ó. Mais ou menos, tá? Ó, vai chegar mais ou menos aqui, tá? É interessante, tá? Ele fazendo esse movimento aqui, é interessante, tá? Também é interessante ele acumulando nessa região, tá? E romper para cima, tá? É também bacana, mas vamos ficar de olho. Tem essas duas possibilidades para o NZD. Ele cai, tá? Toda essa região aqui, ó, todo esse nível aqui é um nível que ele pode parar e começar um movimento de alta, tá? Tudo isso aqui é uma região que ele pode trabalhar até aqui, ó, até o fundo duplo, tá? É uma região que ele pode trabalhar para a movimentação de alta para formar o morcego, tá? Ou também um crab, tá? Se ele for fazer um crab, um caranguejo, tá? E romper isso aqui tudo, tá? Aí se vai lá para cima, aí tem muito alvo, tá? Também todo esse nível aqui, toda essa região aqui é região importante, interessante para ele trabalhar, para ir buscar mais alvos lá para cima, tá? Para fazer outros padrões harmônicos, ok? Então vamos ficar de olho aí no NZD, tá? A princípio ele já fechou aqui o primeiro padrão, ele veio buscar o ponto B, tá? Interessante. Agora, lá no gráfico do NZD, vamos ver? Perfeito, galera, perfeito aqui no gráfico do NZD. Então ele veio buscar esse alvo aqui, ó, do 886, tá? Fez um pivôzinho de alta, olha só que bacana, tá? Subiu, retraiu aqui numa região de 50,618
e deu esse estouro. Olha só esse engolfo aqui, esse candle forte aqui, ó, de alta, tá? Dos compradores, e parou nesse nível. Interessante para essa semana, ele acumulando aqui nessa região, nesse nível, para buscar esse alvo aqui que seria o ponto B, tá? Nesse nível aqui em cima. Muito interessante. Lembra que semana passada eu até comentei que ele estava aqui, né? Eu acho que ele estava nessa região aqui. Se ele fizesse uma retração, tá? E buscasse esse nível aqui, ó, esse alvo, ó, chegou bem perto, ó. Chegou bem perto aqui, ele acumulando nesse nível e rompendo isso aqui, aí é interessante, tá? Aí tá bonito para os compradores, tá? Para ele buscar esse ponto aqui, ó. Tá, o ponto interessante de toda essa queda que ele fez aqui, ó, inclusive desse padrão harmônico, o ponto alvo é aqui, o ponto B, tá? Então tem todo esse nível aqui para ele buscar. Tomara que ele faça esse movimento aí, tá? Porque vai dar várias oportunidades aí para nós, certo? A gente já pode ver também aqui, ó, um canalzinho aqui, ó. Ó, um canalzinho que ele deixou aqui. Vamos ver. Não tá bem legal, mas é um canalzinho aqui no gráfico diário aqui, ó. A gente vê, né? Ele já trabalhando num canalzinho de alta, tá? Então vamos ver o comportamento dele a princípio dentro desse canal, tá? E ele rompendo isso aqui tende a subir mais, tá? Vamos ver. Para o NZD, então, eu fico com a ideia de que ele já está se preparando para buscar esse ponto B aqui. Eu espero, tá? Vamos lá para o próximo. CHF, o que é isso com o CHF? Os compradores saíram, diminuíram, né? Venderam suas posições, tá? O que houve? O que aconteceu aqui? Olha a distância entre os compradores e vendedores. O que acontece nesse CHF aqui? O franco suíço tá maluco, tá? Bom, vamos ver aqui. CHF, os compradores diminuíram 22% e os vendedores aumentaram 1%. Os vendedores nem precisaram fazer nada, só aumentaram 1%, tá? Quem saiu foram os compradores. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do USD-CHF. Olha aí o USD-CHF em queda, tá? Tá em crise, o USD-CHF. Sei que se passa. Vamos lá no índice, vamos ver. Bom, o CHF então estando em queda, a gente está vendo no relatório COT ele estando em queda, vai favorecer então essa movimentação que eu espero que ele faça, tá? Que seria então esse movimento de queda. Ele chegou aqui no 50%, aqui é 50%, tá aqui, ó, 50, ó, cinquentinha, ou bem próximo disso, 50%, tá? Então, para essa semana, se ele começa a cair, tá, com base ali no relatório COT, tá dizendo que ele está em queda, que, né, diminuíram mais ainda as suas posições, né? Compradores não querem comprar, não querem se manter, então pode ser que ele chegue nesse nível aqui ou nessa região aqui, tá? Para configurar aqui o ponto C. Após isso aqui, então, a gente fica observando se os compradores vão começar a aumentar as suas posições líquidas, os vendedores vão começar a diminuir, vão começar a sair, tá? Para ele se fortalecer e começar a formar então esse padrão aqui harmônico, tá? Que vai ser interessante, ok? Bom, como ele está no 50%, vamos esperar então, né, ele começar a queda dele, tá? O CHF caindo, tá? O índice do CHF caindo, qual vai ser lá no USD-CHF, o que vai acontecer? Vamos lá. Bom, eu só espero uma coisa, então, se o índice do CHF vai começar a cair, tá? E o dólar está subindo, o que pode acontecer? Como ele já está aqui no nível de Fibonacci de 23%, pode ser que ele comece a subir, não é verdade? Então, vamos ver, né? Vamos ver, tem essa possibilidade. Até ele já deu uma parada aqui, ó, deu uma paradinha, ficou dois candles aqui, dois candles diários, tá? E o último candle aí na sexta-feira foi um candle positivo, certo? Tende a começar a subir nessa região aqui, ok?
tá? Até para testar esse topo aqui, pode ser que ele venha testar esse topo aqui. Então vamos ficar de olho, tá? Né? Fica dentro daquela como é que chama? Especulação, tá? Que eu fiz semana passada, tá? Né? Do padrão harmônico que ele pode estar se formando, tá? Que é aqui o ponto X, o ponto A, o ponto B. O ponto B seria aqui, né? Interessante ele chegasse aqui no 38, mas o ponto B, o ponto C e o ponto D lá para baixo, tá? Para ele formar um padrão harmônico aí de queda, tá? Para nós aí, dando oportunidade aí para as vendas futuramente, tá? Mas a princípio vamos ver o CHF aí se ele vai subir, ok? A princípio, certo? Bom, vamos lá para os próximos aí, já finalizando. Bom, galera, agora o Gold começou a se fortalecer, tá? Se fortaleceu bastante, olha só. De 88.371 posições líquidas, ele se foi para 111.206. Compraram bastante, porque o Gold está numa região de suporte. Num canal de alta, né, num triângulo de alta, né, por um gráfico semanal muito interessante, tem a possibilidade do Gold subir. Mas lá no gráfico do Gold, vamos lá? Aqui no gráfico do Gold, essa movimentação que ele fez aqui já me deixou meio com o pé atrás com ele, tá? Olha só. Ah, ele não teve aquela força de alta e já retornou, veio testar mais uma vez essa linha aqui, ó, do canal, tá? Olha só, um canalzão aqui, um triângulo, tá? Um triângulo aí de alta, tá? E ele já veio testar novamente, parece que vai romper, tá? Não confirmou o movimento de alta, tá? Pelo um gráfico semanal, tá feio isso aqui, tá? Para quem tá pensando em compras aí no Gold, olha, cuidado com essa característica aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vejo aqui já um canalzinho de baixa, ó, um canal de baixa. Deixa eu ver. Aqui, ó. Um canal de baixa, ele veio testar mais uma vez aqui. Se para essa semana aí, quem gosta de operar o Gold, vê que ele já rompe isso aqui, se ele romper isso aqui, então é queda pro Gold, tá? É queda, ele vai derreter bastante, vai cair. Olha, tem alvo até aqui, ó. Tá? O próximo alvo dele é nessa região aqui, ó. Ó, nesse nível aqui, tá? Então, tem bastante chão aí, se ele quiser cair mesmo. Se ele for repetir o que ele fez aqui, ó, lembra no passado que a gente estudou? Olha só essa movimentação que ele fez aqui. Se ele fizer algo parecido, já que ele tá nesse nível aqui, ó, tende a cair. E tem muito alvo, ó, tem esse nível aqui, tem esse outro nível aqui de suporte, tá? Ó, tem esses são níveis importantes aí que ele pode vir buscar. E também tem, né, esse outro aqui que é o último, né? Olha aqui, ó. Tá? Então, ficar de olho aí no Gold, tá? Com essa movimentação. Eu até achava que ele ia subir bastante, ele deu um sinal de compra, tá? Ele rompeu o candle aqui, subiu, mas não se fortaleceu. O relatório COT indica para nós aí o aumento das posições líquidas, mas pode ser que para a próxima semana aquele aumento que teve ali seja frustrado, né, e tem um novo resultado aí, a diminuição das posições líquidas, tá? Bom, vamos ficar de olho. Agora, se ele respeitar essa linha aqui, já começar a subir, fica de olho então, porque a gente tem aí movimentos de alta para o Gold. Aí ele rompe esse canal, que é interessante, ele rompe esse canal e se vai, tá? Então, vamos ficar de olho aí no Gold, para quem gosta de operar, cuidado com essa movimentação aí. Vamos lá pro próximo. Bom, o próximo aqui então é a prata. A prata aumentou um pouco mais, né, as suas posições líquidas, ó, aumentaram um pouquinho mais, mas ainda não rompeu o estopinho aqui, ó, que foi aí de uma semana que nós tivemos aí 13.748 posições líquidas, que foi esse topo que ele deixou aqui.
Ele não rompeu, testou, tá? Veio fazer um teste, mas não conseguiu romper. Vamos ver se para essas próximas semanas ele vai romper. Lá no gráfico da prata não tá muito bonito, tá? O gráfico anda de lado, vamos lá. Gráfico semanal aí então, galera, ele anda de lado, ainda acumulando, tá? Não sei quando que ele rompe, não posso dizer quando que ele vai romper isso aqui. Então essa movimentação aqui é muito caótica, tá? É ruim de trabalhar, não tem o que fazer aqui, certo? Então só para quem tem mesmo aí, né, a prata física, tá? Que tá mesmo de olho aí para saber se vai valorizar, né, a prata, né? Tá de olho aí na valorização da prata. Então o preço ainda continua, né, nesse mesmo nível aqui, nesses patamares, tá? Por enquanto nada a se fazer, ok? Bom, vamos lá pro próximo. Próximo aqui então é o petróleo. Agora o petróleo a gente vê que ele entrou numa queda, né? Começou a cair, tá caindo um pouco. Aqui no relatório COT a gente já vê, né, no gráfico dele aqui, né, a diminuição das posições líquidas, tá? Diminuíram bastante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No gráfico do petróleo, vamos ver aqui. Olha só, tá? Os compradores diminuíram, os vendedores parece que aumentaram um pouquinho. Vamos ver aqui embaixo. Vamos ver aqui, ó, o gráfico do petróleo. Os vendedores aumentaram 4%, os compradores saíram, né? Diminuíram suas posições 3%. É um viés de alta aí, porque o petróleo subiu bastante, né? Nessas últimas semanas aí, valorizou muito. Tá, mas a princípio o petróleo aí está tendo uma correção, tá? Que a gente já vê também, ó, ele começa a diminuir, tá? Após aí várias semanas aí de alta, certo? Aqui no gráfico então do petróleo a gente já observa, né, que ele já começa a fazer um movimento de correção, tá? Após aí uma forte alta, né? Várias semanas aí trabalhando, né, um movimento de alta, tá? Então subiu bastante. Esse aqui é o Brent, tá? Petróleo aí, o Brent. E a gente tem também aqui o WTI, tá? Que ele faz aí um movimento aí parecido, tem uma diferença de preço entre os dois, tá? Esse aqui tá valendo aí a 76,50, tá? Ele fechou no preço aí de 76,50 o Brent, enquanto o WTI tá em 65,65, tá? Então eles tem uma movimentação aí um pouco parecida, tá? Mas um preço aí diferente, ok? Então é isso aí, olha só, movimento aí, né? Um forte movimento de queda, uma correção forte que tá tendo aí nos dois, no gráfico semanal a gente consegue ver, ok? Olha só, o WTI até dá para ver bem melhor essa correção, ok? E nos jornais aí que o pessoal, que a gente vê aí no Jornal Nacional e tal, nos jornais que eles falam aí, né, da valorização do petróleo, eles estão falando praticamente que é desse aqui, do Brent, né? Eles falam mais, realmente é do Brent, tá? E como eu falei semana passada, o Brent é extraído, se não me engano, até não pesquisei, no Oceano Atlântico, tá? Ele é retirado lá do meio do Atlântico. Agora não sei se é do Atlântico ou do Pacífico, mas é lá no mar, tá? É extraído no meio do mar. E o WTI então é o texano, tá? Ele é extraído lá no Texas, ok? Então por isso essa diferença aí, tá? Tem uma diferença boa, uma discrepância aí de preço entre os dois, certo? Então vamos lá pro próximo aí, o SP500, vamos lá. Próximo aqui então é o SP500. O SP500 a gente vê então ele aumentando, né, as posições líquidas dos vendedores, enquanto os compradores diminuíram também as suas posições. Vamos ver como é que está aqui. O SP500, quem aumentou as posições líquidas foram os vendedores, 13%, enquanto os compradores estão diminuindo as suas posições 4%. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do SP500. Aqui pelo relatório COT, o SP500 está em queda, tá? Então, após toda essa briga aqui, essa acumulação nessa região, eles começaram um movimento de queda, um pivôzinho de baixa. Agora vamos lá no gráfico do SP500 para ver se corresponde ao que está acontecendo no relatório COT. Vamos ver? Bom,
gráfico do SP500, então a gente vê ele numa movimentação aí, parece que está querendo subir, fazendo aí fundos ascendentes, né? Fundos mais altos dentro de um canal aqui de alta, né? Então, após toda essa movimentação de queda que ele teve aqui, ele trabalhou, brigou, né? Subiu, desceu, teve uma bagunça aqui. Agora parece que ele vem se recuperando aos poucos. Olha só, aqui uma região de acumulação, uma região de muita briga, onde eles vêm trabalhando bastante. Pelo relatório COT, eles diminuíram as suas posições líquidas, está numa tendência de baixa, tá? Mas aqui no gráfico a gente vê ele numa possível tendência de alta, se ele romper essa região aqui. Então, se para essa semana, né, para quem gosta de negociar aí o SP500, para essa próxima semana aí, ele não romper essa região aqui e começar a subir, é possível, tá? Tem a possibilidade dele começar a voltar e buscar esse nível aqui, ou essas regiões, e até mesmo ter uma queda um pouco maior, tá? Pode ser, tem essa possibilidade, a gente não sabe, né? Tem aí, né, uma discrepância aí entre o relatório COT e o índice aí do SP500, tá? Eles não são compatíveis, tá? Não são compatíveis, ok? Então vamos ver. Por esse gráfico aqui, o mais provável, né, o que a gente imagina, é que ele rompa essa região aqui e comece a subir, tá? Faça essa movimentação, mas tudo é possível, né? Talvez aqui seja uma região bem forte de resistência aí, dos vendedores, e eles comecem a bater o preço e queiram que o preço volte para esses níveis aqui embaixo, certo? Então, para quem está pensando em investir no SP500 aí, muito cuidado, tá? Por essa movimentação. Vamos lá para o próximo, o índice Nasdaq, vamos lá. Mesma coisa que o SP500, o índice Nasdaq também não diz muita coisa pelo relatório COT, mas a gente está aqui, né? A gente tem ele também, possivelmente para observar alguma coisa, tá? Ele está disponível para nós, então nada mais justo do que estudá-lo também, né? A gente vê aqui então as posições líquidas dos vendedores diminuindo, os compradores estão aumentando. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, aqui, como é que tá? 10% para os compradores, olha só. Tá interessante, tá mostrando aí a força dos compradores, e os vendedores diminuíram 6%. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que tá o gráfico dele. Bom, aqui ele mostra para nós aí um comportamento de alta, que já é interessante. O aumento das posições líquidas aqui já ficou verdinho, tá? Desconfigurou essa queda que ele vinha fazendo. Vamos dar uma olhada agora lá como é que tá no gráfico, vamos lá. Bom, aqui já está mais bonito, né? A coisa já mudou de figura, né? Lá no relatório COT ele já mostrou o aumento das posições líquidas, e o gráfico aqui também está subindo. Tem uma concordância, certo? Você não concorda comigo? Bom, tem uma concordância, ele rompendo então essa região aqui. Olha só como é que sobe esse índice, né? Olha aí, tá? Sobe bastante, né? Como ele fez uma correção nessa região e depois ele só foi, aqui também, né? Ele fez uma correção, depois ele só vai, tá? Tende a subir ainda mais. Vamos ver no mensal. Pish! Olha só o que sobe esse índice, né? Bom, tanto o SP500 como o Nasdaq, Dow Jones, tudo sobe, né? Tende a subir, são os maiores índices aí que a gente tem aí, né? Dos Estados Unidos, então só sobe, certo? Bom, finalizando aqui, galera, espero aí que todos tenham aí uma boa semana, bons trades, e aproveitem as oportunidades aí que foram passadas aí nesse nosso estudo, tá? Sempre com gerenciamento de risco aí, né? Evitem perder muito, né? E aproveitem bastante essas oportunidades, certo? Um abraço para todos aí, bom final de semana também, e bom início de semana para todos. Até mais, tchau!